Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso da ESA. Nós vamos ver agora como que nós podemos elaborar a nossa redação, tá? Meu nome é Juliana Dornas, para quem não me conhece, e vamos começar a trabalhar ali a redação para a gente ver como que nós podemos elaborar um bom texto. A sua banca, ela é muito criteriosa, então a primeira coisa que a gente tem que observar vai ser a interpretação do tema. Então eu tenho que saber o que é que está pedindo, qual que é o meu tema para poder trabalhar. Diferente das outras bancas, a sua banca ela já deixa mais ou menos direcionado o que ela necessita que você trabalhe. Então a interpretação do tema é de fundamental importância. O levantamento das ideias. Você fica um pouco preso para esse levantamento das ideias, porque já é um tipo de redação que você vai produzir um pouquinho diferente. Aqui a banca, às vezes, ela já direciona, se quer que você trabalhe com causa e consequência, às vezes ela já apresenta os argumentos para vocês, então a gente tem que estar muito atenta a isso. O rascunho. O rascunho ele é de fundamental importância. Por que eu preciso desse rascunho? Para o meu texto ele sair limpo, sair claro, porque é outra coisa também que a sua banca olha. Então, a apresentação do texto. Não posso ter rasuras, eu tenho que fazer um texto o mais claro possível. A minha versão definitiva, de preferência, o que eu peço para vocês fazerem? Utilizar uma caneta de preferência preta e escrita fina, né? Então, por que essa caneta preta e escrita fina? Aqui para a gente é importante porque na hora de você pedir, né? Às vezes vai precisar de uma revisão ou na hora da gente ter o espelho da prova, ela vai estar bem clara para você na hora da gente xerocar. Então, é de fundamental importância essa versão definitiva aqui para não ter rasuras, não ter nada e principalmente ficar atenta aí quanto ao uso dessa caneta preta que é importante aí pra gente. A elaboração do título. O meu título tem que ser criativo, né? Então, mais à frente eu vou falar como que nós elaboramos um título, quais são as formas da gente poder elaborar, se eu vou utilizar ponto final, se eu não vou utilizar ponto final. E evitar o uso do gerúndio. O que é esse uso do gerúndio aí? O famoso NDO, a terminação NDO, fazendo, colocando, prestando. Então, esse verbo aí, né, no gerúndio, a gente tem que evitar o máximo possível. Eu tenho que demonstrar para a banca um vocabulário rico. A nossa folha de redação é essa, né? Então, as instruções e a nossa folha aqui, ela é muito próxima ao original que vocês vão fazer no dia, tá? O verso da nossa folha, ele aparece aqui com tudo que tem que ser feito. Então, olha aqui, ó, escreva no mínimo 20 linhas e no máximo 30. A sua redação, o mínimo é 20 linhas e o máximo que nós temos aqui são as 30 linhas. Então, é o espaço que você tem que ter. Observe que o título, ele já vem aqui. Então, olha, eu não tenho que soltar a linha, eu não vou escrever aqui em cima, porque nem tenho espaçamento para poder escrever aqui, tá? Então, nós vamos observar que eu tenho que escrever justamente a forma que nós vamos escrever. Então, vai aparecer o quê? Eu vou ter o meu título nessa linha, tá? Então, o meu título ele vai aparecer aqui nessa linha. O que mais que nós temos que observar? Marca da paragrafação. Quando eu falo com vocês em questão da marca da paragrafação, o que eu falo? Olha, eu vou chegar aqui, eu vou marcar com um dedo e eu vou escrever mais ou menos aqui. Então, é o local que você mais ou menos vai começar o quê? Que você mais ou menos vai começar a escrever. Porque eu tenho que ter essa marca da paragrafação. Na hora de escrever as outras palavras, olha, eu vou aproximar aqui do numeral? Eu vou aproximar aqui do numeral. Eu não vou escrever do jeito que eu fiz aqui em cima do número, tá? Então, evitar o quê? Evitar fazer isso aqui que eu fiz. Eu tenho que escrever mais próximo, mas não em cima do número como fiz anteriormente. Os critérios de correção. Como eu disse, né, são 9 aspectos que são considerados aqui nessa redação. Lembrando que vale 10 pontos. Então, o que funciona aqui? Eu sempre começo daqui. Então, como que a gente faz? A gramática aqui e ortografia. Ortografia, regência, concordância, colocação, pontuação, acentuação e outras situações que nós temos aqui. Então, à medida que você vai cometendo os erros, eu vou marcando. Geralmente, o aluno já conhece, eu marco um pezinho assim. E eu vou contar quantas vezes que essa letra P apareceu, que são os erros. Então, acentuação, pontuação, ortografia, morfossintase, conto quantos que tem. Então, por exemplo,
Eu errei 7 aqui. Eu vou marcar 7. Geralmente eu marco esse 7 aqui. Tá? Marquei o 7, então aqui eu já sei que de 2 pontos que eu tinha para ser distribuído, se eu perdi 7, só sobrou aqui para mim. Então, olha aqui, eu só tenho 1,3 agora, né? Então, aqui, a minha nota, ela já começa, eu já começo aqui. Sobrou para mim 1,3, tá? Então, de 2, eu tenho 1,3, porque eu perdi 0,7. Apresentação. É aqui que eu tenho que levar em consideração o meu capricho, tá? Estática do texto, observando-se título. Então, se o meu título é centralizado, o mesmo espaçamento que ficou aqui tem que ser o espaçamento que vai ficar aqui no título. Então, eu preciso que você, quando eu falo centralizado, então o que sobrou aqui vai ter que ser o mesmo tamanho que sobrou no início. Esse título, ele realmente deve ser centralizado, tá? Então, o que a gente vai olhar? Observando esse título, caligrafia. Então, olha aqui, a minha letra ela tem que ser bonita, ela tem que ser uma letra boa. Tanto faz se essa letra vai ser cursiva, se essa letra vai ser de forma, daqui a pouco a gente vai ver isso aí, tá? Mas acontece que eu tenho que ter uma letra legível para o meu corretor. Então, eu preciso prestar atenção nisso, essa letra minha ela tem que ser legível. Margem, então nós já falamos a respeito da margem aqui, que eu tenho que ter a marca da paragrafação na minha margem esquerda, na minha margem direita. Procurar escrever até o finalzinho. E lembra, a minha separação silábica, o meu traço, ele vem na frente da letra e não embaixo da letra, tá? Consegui escrever aqui até o final da linha. E limpeza. Ah, eu errei. O que eu posso fazer? Na verdade, não deveria errar. Por isso que a gente pede para fazer o rascunho e você prestar atenção na sua versão definitiva. A sua banca, ela não aceita. Então, eu venho aqui e escrevo a minha palavra preferida, que quem já é meu aluno já conhece isso aí, tá? Eu errei, então eu vim aqui e fiz isso. É a opção que eu tenho. Eu não posso ter um texto rabiscado, eu não posso ter um texto sujo, eu tenho que ter um texto limpo. Então, eu vou reparar o erro aqui, tá? De toda forma, eu vou ser penalizado. Mas, se eu fizer isso aqui, será pior, tá? Então, eu chego e faço isso aqui, ó. Aí, eu errei mesmo, então tá. Eu estou reparando o erro. Não. Observe aqui, um ponto. Letras definitivas, legíveis, margens perfeitas, sem rasura e sem emenda. Então, eu teria um ponto, é o que vale. Eu já não tenho um ponto. 0,80. Se a minha letra é legível, margens regulares e poucas rasuras ou emendas. Então, até as emendas contam. Poucas rasuras. O que vai acontecer aqui? Se eu rabisquei, não é considerado pouca rasura. Então, eu venho aqui, erro, caligrafia, margem, rasura e emenda que não prejudicam o texto. Até então, não prejudicou o texto. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu fiz desse jeito, eu vou ter 0,60. Então, aqui, eu vou ter 0,60. Tá. Seleção lexical. Também vale um ponto. Então, a elegância, a harmonia do conjunto das palavras que você utilizou ao longo do seu texto, as variedades culta da língua que foi utilizada. Então, aqui a gente tem de 1 a 0,20. Então, tem uma boa seleção lexical. Eu vou olhar, eu não posso ter repetição de palavras. O meu texto ele tem que estar claro, com bons conectores, bons conectivos, eles vão contar aqui, né? Então, quando a gente fala em questão da seleção lexical aqui no 7, eu estou falando o quê? Do seu vocabulário, das palavras que você está utilizando aí no seu texto. No 6, também vale um ponto. Então, nós temos aqui, ó, a modalidade textual. Então, a estrutura geral, os parágrafos, os períodos, se eles estão bem conectados, se eles estão bem construídos, se eu tenho um ordenamento lógico das ideias aí no meu texto. Então, isso também é levado em consideração. A coesão da linguagem. Então, relacionamento sintático e semântico entre as palavras aí. A clareza, a concisão, a fluência desse texto, se ele está bem claro, se ele está ali direitinho para o meu leitor, se ele consegue entender assim que lê de primeira o meu texto. Então, eu tenho também de 0,20 a 1, né? A minha argumentação.
os recursos que eu utilizei para conseguir conquistar o meu leitor. Então, a nossa preocupação é essa aqui. Eu preciso o quê? Eu preciso conquistar o meu leitor. E como que eu vou conquistar o meu leitor? Com a minha argumentação, o poder de persuasão que eu tenho a respeito daquele assunto. Mas lembrando, eu tenho que tomar muito cuidado com o meu tema. O que o meu tema está pedindo? Às vezes a sua banca ela já deixa claro para você quais são os argumentos a serem trabalhados. Então, eu preciso que você preste muita atenção quanto a isso, tá? Então, aqui também nós temos, na coesão da linguagem, de 0,20 um mínimo e 1 ponto. Na minha argumentação, a mesma coisa. A argumentação não. A argumentação eu tenho de 0,20 a 1,5. Então, 1,50 é excelente argumentação na abordagem do tema. Ah, professora, como que eu faço para ter esse 1,50 aqui, que eu nunca tirei esse 1,50? O seu texto ele tem que estar diferente, ele tem que ser diferenciado dos demais. Então, é aquele texto que você lê e que não está igual a todos os outros que foram lidos ali ao longo da correção. É aquele texto que vai apresentar. Então, é por isso que eu preciso ter o meu conhecimento prévio. O conhecimento prévio ele vai me possibilitar que eu consiga produzir um texto diferenciado. Esse diferencial, com muito cuidado para não fugir ao tema proposto, para não ter fuga parcial nem total ao meu tema proposto, então eu tenho que tomar cuidado e eu tenho que saber argumentar. Aí eu vou ter uma excelente argumentação e eu posso tirar 1,50. Coerência nos parágrafos. Então, olha aqui, se eu tenho 30 linhas, eu vou seguir o quê? Eu vou seguir a estrutura da paragrafação normal. Meu texto ele é dissertativo, argumentativo, ele vai ter 4 parágrafos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando a gente fala introdução, desenvolvimento e conclusão, não significa que você vai trabalhar com 3 parágrafos, não. É a nossa estrutura de sempre. O meu primeiro parágrafo com a introdução, que nós vamos ver daqui a pouquinho, o desenvolvimento do primeiro e do segundo argumento e a minha conclusão, né? Então, 4 parágrafos. Eu tenho de 0,20, eu tenho aqui de 0,20 a 1. O meu tema, eu tenho que saber o quê? Se o ponto de vista que você abordou, ele é suficiente para a proposta apresentada pela banca. Então, ele tem que ser, esse tema, a forma que eu vou trabalhar, que eu vou apresentar o meu texto, tem que ser suficiente à proposta apresentada aí pela banca. Então, é o cuidado, é o conteúdo todinho do meu texto, tá? Então, aqui o tema eu tenho também de 1,5 a 0,50. Observe esse espaço aqui. Esse espaço aqui está assim, ausência de título, menos 0,20. Então, olha aqui, o título ele é obrigatório, tanto que já vem escrito aqui na sua folha. Se você, porventura, esquecer de atribuir título à sua redação, então a gente vem aqui e você já perde 0,20, tá? Situações em que eu zero a minha redação. Então, eu tenho que tomar cuidado a isso aqui. Fuga total ao tema proposto, então pediu para falar de uma coisa, eu estou falando de outra completamente diferente. Modalidade textual diferente da pedida. O meu texto ele é dissertativo, argumentativo. Eu vou produzir, eu produzo um texto narrativo, descritivo. Eu vou produzir um artigo de opinião. Não. Então, olha aqui. A linguagem ou o texto incompreensível. Então, a linguagem que você utilizou é incompreensível. Lembra que o meu texto ele é todo produzido na norma culta padrão. Eu não vou utilizar a gíria, eu não utilizo linguagem coloquial, né? Ilegível. A letra que não é legível, é aquela letra sofrível que o corretor ele tem dificuldade para poder entender o que está escrito ali. Então, muito cuidado, que essa letra ilegível, ela pode o quê? Pode zerar a sua redação, ela pode ter grau 0, tá? A gente fala grau 0, que é quando você o quê? Quando você zera essa redação. Então, o candidato ele vai estar fora do certame. Em forma de poema ou outra que não em prosa. Então, às vezes, acontece assim, produz um texto dissertativo ou argumentativo em prosa. Então, aparece a palavra prosa, o candidato ele já fica desesperado. Nossa, a professora não trabalhou comigo em momento nenhum aqui um texto dissertativo e argumentativo em prosa. Como que eu vou fazer? Em prosa só significa o seguinte, é para você fazer o seu texto dissertativo e argumentativo do jeito que você está acostumado a fazer e não em verso. Tá? Algumas pessoas entendem que essa prosa aí é para você trabalhar seu texto na forma de versos. E aí, se eu fizer isso, um abraço, já era.
né? É zero mesmo. Texto com menos de 20 linhas ou mais de 30 linhas. Então, aqui a gente tem um problema. É um problema que é recorrente quando eu falo em questão do número de linhas, né? É uma situação que a gente tem aqui que os alunos não concordam muito comigo quando a gente vai trabalhar. Então, olha aqui, eu tenho 20 linhas no mínimo, obrigatoriamente. Aí vamos lembrar de uma regra. Eu só conto uma linha quando eu escrevo até a metade da linha. Então, cuidado para o pessoal que tem preguiça de escrever e fala assim, não, 20 linhas, acabou. Então, a minha última palavra aqui acabou meu texto, que maravilha. Eu sinto te informar que a sua redação será zerada e que você escreveu apenas 19 linhas. Eu não posso utilizar a linha 20 aqui para escrever uma única palavra e falar assim, olha, meu texto tem 20 linhas. Eu só vou contar uma linha quando eu escrevo até a metade dessa linha. Então, se a sua oração, o seu período, o seu texto, ele chegou até a metade da linha 20, você tem 20 linhas. Mas se você escreveu a 19 todinha, colocou uma única palavra aqui, você, infelizmente, não tem as 20 linhas. É o cuidado que eu preciso que você tenha, tá? Então, vamos tomar muito cuidado. Ah, eu rasurei, risquei e inutilizei uma linha toda. E aí? E aí eu tenho que contar 20 linhas. Eu não utilizei essa linha. Ela foi inutilizada, eu rasurei. Eu não vou contar com essa linha. Eu não posso contar. Então, eu tenho 14, aqui eu não vou ter 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, mas aqui eu tenho 20. Não, eu não vou ter essas 20 linhas. Eu vou ter que chegar até aqui. Por quê? Porque eu rasurei essa linha. Ela foi inutilizada. Então, cuidado que eu preciso que vocês tenham. Ah, mas agora eu escrevi até o final da linha 20. Quando chega na linha 21, eu tenho uma palavra para poder escrever. Ótimo, sem problema algum. Você tem as suas 20 linhas, tá? Então, é o cuidado que eu preciso que você tenha aqui. Marcas, rasura na folha da redação que possa identificar o candidato. Então, toma cuidado para quem gosta de ficar batendo a caneta num cantinho, né? Para quem gosta, às vezes, de reforçar muito algumas letras e fica aquelas marcas, que fica aquelas partes mais escuras. Então, cuidado, porque a banca pode entender que aqui você está tentando, de alguma maneira, ser identificado, né? E aqui, pra gente, com marcas de rasuras na folha, não pode ter. O texto com menos de 20 linhas ou mais de 30. Eu tenho só 30, eu não tenho como escrever além. Ah, mas ficou faltando uma palavra, eu posso escrever aqui? Claro que não. Se você fizer isso, você será penalizado em grau 0 na sua redação, tá? Não utilização de caneta esferográfica azul ou preta. Obrigatoriamente, você tem que levar para o concurso, no dia da prova, obrigatoriamente você leva a caneta esferográfica azul ou preta. Mas eu já falei com vocês que a preferência é a caneta azul. Por que a caneta preta, desculpem. Por que a minha preferência aqui é a caneta preta? Na hora da gente pedir a visualização da prova, para o candidato vai ser melhor. Tá? Então, aqui nós entendemos o nosso critério de correção e como que funciona esse critério de correção na nossa banca da ESA, que é altamente criteriosa. Eu tenho os 10 pontos distribuídos em 9 itens aqui. Então, são 9 itens nos meus 10 pontos aqui distribuídos, tá? Continuando aqui, nós agora temos o esquema básico da dissertação. O que é esse esquema básico aí da dissertação? Como que eu vou dividir a minha redação, como que vão ser os parágrafos. Então, olha aqui, a minha introdução. Então, a primeira coisa que a gente para observar aqui é a minha introdução. Meu primeiro parágrafo, ele é composto de tese, primeiro argumento e segundo argumento. Aqui, eu não começo a desenvolver o meu texto aqui no meu primeiro parágrafo, eu não tenho desenvolvimento, tá? O meu segundo parágrafo, aí sim eu vou desenvolver meu segundo argumento. Então, aqui eu começo a desenvolver meu texto. Meu terceiro parágrafo, eu desenvolvo meu segundo argumento. E o meu quarto parágrafo, reafirmação da tese.
E aqui nós temos algumas coisas e algumas observações que eu quero fazer com vocês aqui. Eu tenho de 4 a 6 linhas na minha introdução. Por quê? Porque eu não vou desenvolver nada. Eu tenho que apresentar o que eu vou trabalhar para a minha banca, né? Então, eu só tenho de 4 a 6 linhas. Eu não preciso fazer uma introdução muito extensa, né? No meu desenvolvimento, observem que eu tenho de 5 a 8 linhas. Então, aqui eu vou falar, eu vou explicar, eu vou trabalhar mais, né? O meu terceiro parágrafo, eu tenho de 5 a 8 linhas também. É o meu desenvolvimento. Então, observa, o meu desenvolvimento, eu tenho o mesmo número de linhas. A minha introdução e a minha conclusão, eu também tenho o mesmo número de linhas, de 4 a 6 linhas. E eu costumo falar com vocês o seguinte, ao longo do meu texto, eu posso ter uma variação de mais ou menos 2 linhas. Como que funciona isso, então? Eu empolguei muito no meu primeiro parágrafo e acabou que não deu para ficar só em 6 linhas. Eu usei 7 linhas aqui. Tudo bem. Tá errado? Não, não é proibido. Eu falei que eu tenho uma variação de mais ou menos 2 linhas. Se necessário for, eu posso chegar até 8, sem problema algum. Lembra que meu segundo e terceiro parágrafo eu tenho o mesmo número de linhas, 5 a 8 linhas. Eu posso fazer 10 linhas aqui, sem problema algum. Mas eu venho aqui e faço 6 linhas. Eu não tenho uma variação de mais ou menos 2 linhas. Por quê? Eu tenho 4 linhas ali, tá passando, né? Então, se eu fiz 10 linhas aqui e aqui 6, o meu texto ele está apresentando um problema na estrutura da paragrafação. O que eu tenho que fazer aqui? Se eu tenho uma variação de mais ou menos 2 linhas, obrigatoriamente aqui eu tenho que ter 8 linhas. Ah, professora, mas eu quero dividir, trabalhar bem, eu posso colocar 10 linhas aqui, 10 linhas aqui? À vontade, sem problema algum, tá? Eu não posso ultrapassar essas 10 linhas. Eu não posso inventar a moda de colocar 11 linhas aqui e fazer 10. Ah, ultrapassou só uma. Ultrapassou só uma que você será duramente penalizado, tá? Então, isso eu não posso fazer, mas eu posso chegar ao máximo 10, 10, 10 e 8, ou ao contrário, ou vice-versa. Não vai ter problema algum, tá? E eu tenho a minha conclusão, que a gente fala, olha, reafirmação da tese. Vai depender se vai ser reafirmação da tese, tá? Então, aqui, depende pra gente. Eu tenho de 4 a 6 linhas. E o que acontece aqui pra mim? Eu tenho o seguinte problema aqui. Eu fiz 7 linhas lá, na minha introdução. Se eu fiz 7 linhas na minha introdução, o que acontece aqui agora na hora da minha conclusão aqui? Eu tenho que observar que eu utilizei, então eu não posso fazer 4 linhas aqui, que é o meu mínimo. Que a minha conclusão também, se for reafirmação da tese, vai ser pequena. Mas se eu tiver que apresentar algum tipo de sugestão, ela vai ser um pouquinho maior, né? Então, eu tenho que estar atento que se eu usei 7 lá, obrigatoriamente aqui eu vou ter que utilizar 5 linhas. Então, aqui a gente consegue observar como que funciona essa variação de mais ou menos 2 linhas. Então, lembra, a minha introdução com a minha conclusão. Eu tenho o mesmo número de linhas. E aqui eu tenho quem? Eu tenho meu desenvolvimento, tá? Então, aqui a gente vai ter o desenvolvimento de 5 a 8 linhas. Então, observa que essa estrutura da paragrafação, você já tem que estar com ela pronta, bonitinha na sua cabeça, na hora de você fazer a prova. Eu tenho que saber qual é a estrutura do meu texto, 4 parágrafos. Se você quiser fazer 5 parágrafos, pode, mas lembra que aqui, ó, no meu 4º parágrafo vai ser desenvolvimento do meu 3º argumento, e aqui eu vou ter que apresentar meu 3º argumento. Eu tenho que ter 3 argumentos aí, né? E o meu 5º parágrafo torna-se a minha conclusão, sem problema algum para quem quiser trabalhar. Lembrando que nós temos apenas 30 linhas para poder trabalhar isso aí. O meu texto dissertativo e argumentativo. O objetivo do texto é a defesa de um ponto de vista. Todas as vezes que a gente fala assim,
texto dissertativo ou argumentativo. Eu vou argumentar com o outro a respeito do meu ponto de vista, o que eu penso, o que eu acho a respeito de determinado assunto. Mas fiquem atentos e prestem bastante atenção que os meus argumentos, além deles serem convincentes, eu não posso fugir ao tema proposto. E outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Lembra que o meu texto, obrigatoriamente, ele é produzido em terceira pessoa. Eu não posso colocar primeira pessoa no meu texto. Então, eu não acho nada, eu não penso. Quando você fala assim, nossa sociedade, você não faz parte do seu texto, tá? Vão lembrar disso aí. Estrutura sob a forma dissertativa. Você tem a proposição, eu tenho o quê? Eu tenho a tese. Eu vou argumentar em cima de quê? Eu vou argumentar em cima da proposta que foi apresentada ali para mim e dos argumentos que eu criei. E eu vou ter a minha conclusão, que vai ser o fecho aí do meu texto, né? Então, aí eu terei a conclusão. Desvendando, então, a redação da ESA aqui, para a gente poder observar. A minha tese é a ideia que eu defendo, que eu vou defender. Então, eu tenho o tema que foi passado para mim e eu preciso defender essa ideia. Ela constitui o eixo central do seu texto. Aqui você vai concorrer com as ideias que reforçam a posição. É o primeiro contato que o leitor tem com o seu texto. Então tem que ser uma coisa consistente, tem que ser bem feita, ela tem que estar clara, né? Para ficar ali de uma maneira que o leitor ele já comece a gostar desse texto desde o início. Na minha argumentação, aqui na nossa prova da ESA nós temos uma novidade. Eu posso utilizar fatos comprováveis, dependendo do tema e do comando da minha redação. Vamos ficar bem atentos a isso. Eu posso apresentar fatos históricos, eu posso citar, eu posso trabalhar com citação de opinião de autoridade no assunto. Eu posso fazer isso. Eu posso apresentar dados estatísticos, mas lembrando que se você vai colocar esses dados estatísticos, são dados que você sabe desses dados, que você tem conhecimento, não é manipulação de dados. Então, lembra disso que eu estou falando com você. Em hipótese nenhuma, manipulação de dados. Tá? Eu tenho que ter esse conhecimento prévio para poder fazer o uso dele. Eu tenho variados recursos para envolver o meu leitor. A minha opinião, o que você pensa, qual a sua posição acerca do assunto, mas lembrando que obrigatoriamente, quando eu falo isso aqui, que vão ser o quê? É a sua opinião, é o que você pensa, qual a sua posição acerca do assunto, mas lembrando que obrigatoriamente em terceira pessoa. Você não faz, é o que você pensa, é o que você acha, o texto é seu, mas em terceira pessoa. Vamos estar atentos a isso. A minha conclusão, ela tem que ser adequada ao que eu produzi anteriormente, porque eu tenho que ter um ordenamento lógico das ideias aí no meu texto, né? Retoma-se a tese defendida. Então, olha aqui, ó, a reafirmação da tese, lembra? Se no meu comando de prova não pediu sugestão, eu vou reafirmar a minha tese. Então, vai ser uma conclusão menorzinha, né? A partir da sintetização das ideias gerais do texto. Ou, olha aqui que eu coloquei aqui, apresente sugestão. Quando que eu vou apresentar a sugestão? Quando a banca me pedir para apresentar uma sugestão para o problema. Então, eu vou ter que fazer uma conclusão parecida com a do Enem. Então, eu posso sugerir, eu posso apresentar uma solução para aquele problema. Mas eu só posso fazer isso aqui se no comando da minha prova estiver pedindo para apresentar uma sugestão. Se no comando da prova não pede para apresentar sugestão, eu não posso fazer isso. Então, é o que eu preciso que você fique atento para não perder ponto à toa. É uma questão de interpretação do texto. Não é aquela tentação, então eu posso colocar, eu posso apresentar uma sugestão? Não, eu só vou colocar sugestão se estiver pedindo, tá? No comando da minha prova. A minha letra, ela pode ser tanto cursiva quanto de forma. Isso aqui não vai importar, não. A sua letra, ela deve obrigatoriamente ser legível. Tanto faz se ela é cursiva, se ela é de forma. Para quem escreve em caixa alta,
você tem que fazer o quê? Diferenciar a sua letra maiúscula da minúscula. Então, eu coloquei um ponto final aqui, só escrevo em caixa alta. A minha letra, ela vai ter que ser um pouquinho maior do que as demais. Então, olha aqui, ó. Eu tenho uma letra aqui que ela não é maiúscula, é minúscula. E eu tenho a maiúscula aqui. Ela vai ser um pouquinho maior do que as demais para você apresentar o quê? Para você apresentar para o seu leitor quem que é letra maiúscula, quem que é letra minúscula. Então, é o que a gente precisa fazer aqui, tá? Os acentos gráficos, eles devem ser visíveis. Então, o cuidado que eu tenho que ter quando eu estou escrevendo aqui na linha é que o meu acento gráfico, ele tem que ser visível. Eu tenho que tomar cuidado, igual, olha, ele extrapolou um pouquinho, ele foi lá na outra linha. Eu tenho que tomar cuidado para ele ficar o quê? Para ele ficar bem direitinho e a gente não ser penalizado. Então, o que eu faço? Esse acento gráfico, ele vai estar o quê? Ele não está legal ainda, tá? Então, esse acento gráfico que eu coloquei aqui, ele ainda apresenta algum problema. Eu tenho que apresentar, olha lá, eu tenho um acento gráfico correto, tá? Atenção aos detalhes do tio. O tio, a gramática, ela deixa bem clara aqui para você. Observe também que não se pode esquecer, eu não tenho esse si aqui, ó, de usar a cedilha, tá? Então, olha aqui. O que eu tenho que levar em consideração? O tio sobrepõe as letras A e O. É o que lá na página 80 da gramática o Segala vai dizer. Então, o que ele faz aqui? Quando ele fala que o tio sobrepõe as letras A e O, ele quer dizer que o tio, ele só vai aparecer em cima do A e não em cima do A e do O. Que eu não posso aproveitar aqui a perninha do O e fazer esse rabinho, que o meu tio, ele não é um traço. E mesmo se ele fizesse dessa maneira aqui, ó, então, o que ele fala? O tio, ele sobrepõe as letras A e O. Aqui eu tenho um erro. Eu só posso colocar o tio em cima do A. A mesma coisa vai acontecer quando eu tenho o O. O tio sobrepõe só a letra O. Ele não vai estar igual está aqui, ó. Por isso que quando eu estou corrigindo a sua redação, eu coloco esse traço, para ver se o seu tio ultrapassou. Então, a forma correta que nós temos aqui é o quê? Eu tenho a forma do tio aqui, ó, em que ele vai estar só em cima do O. Então, o tio sobrepõe as letras A e O. Cedilha, ele é obrigatório, tá? Então, cedilha aqui, ó, de pendurado, ele não pode acontecer, não. Ele sempre vai estar colado na minha letra C, tá? Então, observa aqui, ó, não importa se é um S, se vai ser um rabinho, tá? Não importa a forma que você produz o seu tio, a sua cedilha, desde que ela o quê? Desde que você tenha a cedilha aí e que ela não esteja de pendurada aí no seu texto. Margens e parágrafos. Então, eu sempre tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar início aí ao parágrafo. Foi o que eu falei anteriormente, quando nós começamos a ver a folha de redação. Então, na folha de redação, o que nós fizemos aí? Nós vimos a marca da paragrafação. O que eu costumo falar com vocês? A marca da paragrafação é o quê? É um dedo, tá? Então, eu vou utilizar um dedo para fazer o quê? Para poder marcar aí. Onde eu iniciar um parágrafo, eu vou iniciar todos os outros parágrafos, tá? Eu vou escrever no início da linha, quando eu não tiver parágrafo. Eu vou até o final da linha. Se eu tiver que separar a palavra, se ela não couber, eu vou separar silabicamente de uma maneira correta. Eu não vou embolar a palavra lá no finalzinho da linha para caber, né? Eu não vou fazer puxadinho para escrever a setinha em cima, que tem gente que adora fazer isso daí. Eu não posso ultrapassar a linha, porque senão eu vou perder ponto. Eu tenho meu espaço delimitado para poder trabalhar, né? Usar hífen para separar a palavra e o traço abaixo da palavra eu não posso. E a duplicidade de hífen. Palavras que já tiverem hífen, porta-lápis. Então, olha aqui, ó, porta. Coloquei um tracinho para poder separar. Vou repetir na outra linha. Para quê? Para poder mostrar que ali é o hífen, porta-lápis. Aí eu vou repetir na outra linha. Caso contrário, não. Então, os fatores de textualidade agora, né? A coesão.
o meu texto ele tem que ser coeso, porque eu preciso o quê? Então, vamos ver aqui, quando a gente fala em questão aqui de coesão, eu tenho que levar em consideração que formam parte dos critérios tidos como constitutivos da textualidade. Eles não são simplesmente princípios sintáticos, não, né? Eles constituem padrões formais para transmitir conhecimento e sentido. Então, quando eu falo em coesão, eu estou falando aqui, ó, no conhecimento, no sentido que eu tenho das palavras que eu estou utilizando, a forma que eu estou apresentando o meu texto, a minha coerência. É a relação de sentido que vai manifestar aí entre os enunciados, em geral de maneira global e não localizada. Por quê? Porque eu tenho que ter coerência em todo o meu texto. O meu texto todo ele tem que ser coerente, né? Ele tem que ter uma continuidade de sentido no que eu vou apresentar. Não é aquela coisa desconexa. Lembra? O meu texto é como se fosse uma colcha de retalhos que eu estou produzindo. Então, ele tem que ter sentido. Ele tem que ter um ordenamento lógico das ideias. Eu tenho que saber quais são as palavras que eu vou colocar em determinados locais. Então, eu preciso dar continuidade e sentido ao meu texto. E a ligação dos próprios tópicos discursivos. Então, para isso que nós utilizamos os conectores. Eles são de fundamental importância. Eles entram aqui para você o quê? Para você apresentar a devida coerência ao seu texto. Eu posso ter um texto que ele não tem coesão, mas ele é razoavelmente coerente, tá? Pode acontecer isso? Pode. Às vezes as notas elas destoam um pouco, mas elas se entrelaçam, elas devem estar juntas, elas devem trabalhar. Então o meu texto, obrigatoriamente, ele precisa ser coeso e coerente aí ao mesmo tempo. A minha concisão. A grosso modo, o que é a minha concisão? Passar o maior número de informações possíveis com o menor número de palavras. Aí eu vou falar uma coisa feia aqui que a gente costuma falar, é aquela situação que a gente tem assim: nossa, eu preciso chegar até a linha 20. Então, eu vou começar escrevendo aqui. Eu vou encher linguiça para chegar até a linha 20. É o que o candidato ele não deve fazer nunca, tá? É o cuidado que eu preciso que você tenha na hora de trabalhar. Então, eu tenho que falar muito com poucas palavras. Mas eu tenho que ser contrário ao vício aí da prolixidade. Eu não vou ficar colocando palavras difíceis, textos extensos, orações muito extensas aí no meu texto. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que ser objetivo e conseguir transmitir a minha mensagem. A minha clareza. O texto claro, ele é primordial, tanto para a forma escrita quanto a maneira falada, né? Lembrando que a nossa redação, eu não posso ter absolutamente nada. Eu não utilizo gíria, eu não posso ter linguagem coloquial aqui, né? Eu tenho que utilizar a norma culta padrão. Quando eu tenho um texto claro, ele vai refletir essa limpidez aí do meu pensamento. O que eu quis deixar para o meu leitor, o que eu quis apresentar para ele. A clareza, ela trabalha com a simplicidade da minha forma, tá? Eu não vou ter frases obscuras no meu texto com duplo sentido. Então, quando a gente fala em clareza, eu falo em simplicidade, em objetividade, na situação do leitor conseguir entender o meu texto, né? A minha naturalidade é o quê? É a forma que eu tenho para poder escrever com expressão assim. Então, o que a gente fala? Sem deixar de ser correta e até mesmo original e colorida. A linguagem revestirá, no entanto, uma forma simples e espontânea. É aquela maneira espontânea, clara, simples que você trabalha, né? Que eu não tenho aquele... que quando a gente está lendo, você não percebe que foi difícil para o leitor, foi difícil para quem está escrevendo produzir aquele texto ali para você. É aquele texto claro, é aquele texto natural que você vê que a pessoa está fazendo aquilo ali, que é a característica própria da escrita. Por isso e por essa situação aqui, que eu não gosto daquela... eu tenho um modelinho da redação aqui, é só trocar. Não, a sua banca ela espera muito mais de você do que um modelo. Então, o que você tem que ficar atento? Você tem que ficar atento nessa naturalidade aí, tá? Eu não posso apresentar artificialismo no meu texto. Eu tenho que ser o mais claro possível, o mais natural possível. Por isso que cada um tem a sua característica de escrita. Então, foi aquele texto que ele fluiu, que foi fácil para você escrever. Vocês percebem isso quando vocês têm um tema que vocês dominam.
Então, vocês não ficam naquele sofrimento de tentar pensar, nossa, como que eu vou fazer e agora? Não existe esse sofrimento. Você, nossa, eu sei tudo a respeito disso aqui. Você já determina até quais os argumentos que você vai trabalhar e como que você vai desenvolver o seu texto. Então, aqui, você escreve com mais naturalidade quando você domina o assunto, tá? A minha originalidade, ela aí é um dom natural que cada um tem, que é justamente o que eu acabei de falar da sua característica de escrita. Eu só estou aqui para ajudar você a desenvolver as habilidades que você já tem, que você sabe escrever. Não é pegar, o texto do outro ele tirou 10, então eu vou tentar escrever da maneira que ele escreve. Não, não é assim que funciona. Cada um tem a sua característica, a sua forma de produzir o texto, tá? Então aqui eu tenho que prestar atenção no que eu vou colocar. Eu tenho que ter uma qualidade inata do falante, do escritor. É um dom natural, né? Então não dá para ficar copiando do outro. O outro ele já está em outro nível, diferente do meu. Então não adianta eu querer olhar a prova do que tirou 10 e se eu tirei 5. Eu tenho que procurar fazer o que se eu tirei 5? Aperfeiçoar minha habilidade de escrita, observar onde que eu estou errando, qual o erro que eu estou cometendo para poder melhorar isso. E não tentar copiar o outro, porque simplesmente o meu texto ele tem que ser original. E isso fica muito claro para nós corretores quando nós estamos corrigindo uma redação. Então eu sei se retirou de alguma coisa, o que foi que fez, tentou pegar... escrever textos que já estavam na prova em outras palavras. Então são coisas que eu não devo fazer. Eu vou trabalhar com o que eu sei. Por esse motivo que eu preciso ter o meu conhecimento prévio, que eu tanto falo com vocês. Harmonia é aquela situação daquele texto, né? Que é o elemento musical da frase. O segredo está na boa escolha e na correta disposição das palavras, de tal maneira que o período se imponha pelo ritmo, equilíbrio, harmonia, aquele texto que eu não tenho problema nenhum, que eu não vou ter problema de concordância nem de regência, que as palavras estão colocadas ali devidamente em seus locais, os conectores internos e externos, eles foram utilizados corretamente. Colorido e elegância é o acabamento ali do seu texto. Né? Como que foi aí, o que você utilizou? Quais palavras que você utilizou? Como que foi seu vocabulário? Quais foram os recursos linguísticos utilizados por você para você apresentar aqui? Que tipo de técnica que você utilizou aqui? Como é que foi a sua imaginação? Então, tudo isso cai aqui nesse colorido e nessa elegância. Então, olha aqui, o nosso texto dissertativo e argumentativo. Ele tem como principais características a apresentação de um raciocínio, a defesa de um ponto de vista ou o questionamento de uma determinada realidade. Então, é o que eu já havia falado anteriormente com vocês. O que nós temos aqui? Você vai apresentar o seu ponto de vista ou o questionamento de uma determinada realidade. Mas o que a gente leva aqui em consideração? É o que você pensa, é o que você acha, mas lembra que, olha, eu já havia falado que é em terceira pessoa e agora a gente vai conseguir entender isso aqui. O autor se vale de argumentos, de fatos, de dados que servirão para ajudar a justificar as ideias que ele irá desenvolver, né? E as 3 características básicas de um texto dissertativo são os seguintes. A apresentação do ponto de vista, então é de fundamental importância a apresentação do seu ponto de vista, a discussão dos argumentos, a análise crítica do texto. Os meus argumentos eu vou fazer como? Eu vou apresentar meus argumentos de acordo com o conhecimento prévio que eu tenho. Então, por isso que vocês gostam quando aparece um tema que você domina. Fica mais fácil para você poder trabalhar, né? A análise crítica do texto vai ser a forma que você vai apresentar, se é favorável, se é contrário, né? Então, depende. Uma redação dissertativa e argumentativa, ela pode ser escrita tanto na terceira pessoa, que a gente chama objetiva, essa é a nossa redação, quanto ela pode ser subjetiva. Então, é aquela subjetiva que o entendimento ele não tem que ser tão acirrado, ele não tem que ser tão claro ali. Eu posso deixar nas entrelinhas para o leitor ele tentar entender. Então, vamos ver aqui a diferença que nós temos aqui dos tipos aqui de dissertação objetiva e subjetiva. Na objetiva, o autor não se identifica. Isso confere ao texto a chamada imparcialidade. Os argumentos são expostos de forma impessoal, embora saibamos que a visão, a opinião, ela é do outro. Então, olha aqui, por que aqui tem negrito? Porque para a gente interessa, é o nosso texto, é a
dissertação objetiva. Então, quando a gente chega e fala aqui, ó, imparcialidade, e aí quando você chega e coloca assim lá no seu texto, nossa sociedade. Então, quando você faz isso, o que é que está acontecendo? Você está ferindo o princípio da impessoalidade. Você é o quê? Eu não posso, porque eu não faço parte do meu texto, né? Eu tenho que ser imparcial. Então, eu fico ali, mas tem um detalhe. Quando eu falo em imparcialidade, quando eu falo de forma impessoal e eu falo de imparcialidade, não significa que você vai ficar em cima do muro e que você não vai ter uma opinião, você não vai ter uma posição. Nesse tipo de texto aqui, você tem que apresentar uma posição. Eu sou favorável, eu sou contrário, ver o que é que você tem que fazer, tá? Não existe a gente ficar aqui em cima do muro. Nossa sociedade, o que você está fazendo nossa aqui? Você não faz parte do seu texto, então você está ferindo aqui, ó, você está ferindo o princípio da impessoalidade. É o que você pensa, é a sua visão. Eu sei que é o que você pensa, é o que você acha, mas quando alguém vai ler, tem que ser como se tivesse o quê? Como se tivesse na visão do outro. A dissertação subjetiva. O autor se demonstra por meio da primeira pessoa, então ele faz parte dessa redação. Se ela é subjetiva, ele pode fazer parte dessa redação. Evidenciado que os argumentos são resultados da opinião pessoal de quem escreve. Então aqui eu posso colocar etc. Não vai ter problema nenhum. Eu posso deixar nas entrelinhas, não vai ter problema algum. Por quê? Porque é um texto subjetivo. No nosso caso, não. No nosso caso, o nosso texto ele é objetivo, obrigatoriamente em terceira pessoa. Eu não penso nada, eu não acho nada, eu não faço parte do meu texto. É a minha opinião, é o que eu penso, é o que eu acho, mas em terceira pessoa, para ficar bem claro aí pra gente. Os conectivos que eu posso utilizar, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer uso desses conectores, são os conectores internos, eu vou chamar de conectores internos que eu tenho aqui para poder utilizar. Então, se eu quero afirmar, eu quero dar ênfase no meu texto, eu tenho que, ó, de fato, é certo, por certo, não há dúvidas, sabe-se que, de certo, é inegável, há de se considerar, certamente. Então, são conectivos que eu tenho aqui que eles vão afirmar, eles vão dar ênfase para mim não ficar ali. Mas eu não tenho que utilizar repetição de palavras. Então, os próprios conectores que eu tenho, qual que fica melhor no que eu estou escrevendo, no que eu estou produzindo? O que vai cair melhor aqui no meu texto? Tá? Então, lembra da harmonia que o seu texto tem? É você utilizar o conector correto, não é pegar o primeiro aqui da lista, esse daqui serve, eu vou pegar esse daqui que eu gostei dele. É olhar quem que fica adequado ali, naquele contexto, naquele momento, no que você está produzindo. Causa ou consequência. Então, eu tenho aqui, ó, por isso, por causa de, porquê, né? Para utilizar o porquê, eu preciso saber a regra dos porquês, porque se não souber, é preferível abrir mão e procurar outro conector para utilizar, de tal maneira que, visto que, portanto, logo, em consequência de forma que. Esse que aqui, ó, eu não conto, então não vai ficar como queísmo. Por quê? Porque é uma expressão que você tem. Se é uma expressão, eu não conto como que e falar que a sua redação ela está aí apresentando muito queísmo. Conectivos que trazem uma ideia de oposição ou contraste. Entretanto, cabe ressalvar que é um conector que vocês praticamente não usam. Cabe ressalvar que, pelo contrário, embora, todavia, contudo, no entanto, ainda que por outro lado, então, se eu estiver trabalhando com contraste, ainda que por outro lado. Adição ou continuação, não só o meu além disso que eu gosto, e eu sempre falo para vocês, nós vamos ver daqui a pouquinho, para a gente poder iniciar o terceiro parágrafo, sempre com além disso, podendo, né? Como também, ademais, ainda mais, mas também, bem como, não apenas e não somente. Então, aqui eu tenho tanto continuação quanto adição, né? Explicação, com a finalidade de, em outras palavras, por exemplo, a exemplo de, isto é, a saber, quer dizer, para que, pois, porquê. Então, olha que o porquê ele encaixa aqui na explicação também, né? Situando ou ligando fatos no tempo. Então, por fim, ao mesmo tempo, enquanto isso, desde que, a princípio, assim que, depois que, à medida que, agora, hoje, nesse contexto. Então, são possibilidades que nós temos aí,
né? De utilizar aí, situando e ligando aí os fatos no tempo. Os conectivos que trazem uma ideia de comparação. Então, quando eu estou trabalhando comparação, vou comparar uma coisa a outra. Da mesma forma, assim como, do mesmo modo, ao contrário de, assim também, tanto quanto, como e bem como. E para anunciar a citação, de acordo com segundo, conforme, consoante. Consoante é muito interessante a gente poder utilizar, tá? Então, o que acontece? São conectivos que nós chamamos de conectivos internos, que eles vão estar ali ligando uma oração a outra, dando sentido ao seu texto, para você não ficar trabalhando com repetição de palavras e demonstrar o conhecimento linguístico que você possui para o seu corretor. O meu título. O título é a última coisa que nós colocamos na redação. Mas, em contrapartida, é o meu cartão de visita. É o primeiro contato que o leitor tem com o texto. Então, se o meu título é interessante, eu já olho assim, eu tenho que pensar. Mas quando eu falo em título interessante, que ele não seja muito extenso, mas que ele tenha a ver com o assunto que você está trabalhando. E que seja um título, assim, que chame a atenção do leitor, que o leitor ele tenha vontade de ler o seu texto, né? Então, olha aqui, é a primeira impressão que ele vai ter ali do seu texto, que é o primeiro contato. A primeira coisa que a gente lê quando vai corrigir uma redação é o título. Então, aquilo ali, olha, o título é interessante, o título está sem graça, é muito simples. Então, vai depender o quê? Da sua criatividade. Então, a gente tem que contar com essa criatividade aí. Deixe por último o título. Não tente começar pelo título, pois você pode querer limitar seus argumentos à ideia do título. Então, por isso que é a última coisa, né? Ou então, você coloca o título ali e o que você vai trabalhar fica totalmente desconexo ao que você produziu. Por esse motivo, é a última coisa que você faz. Mas lembrem-se, por ser a última coisa, eu não posso esquecer, porque caso eu esqueça, eu serei penalizada em menos 0,20. Lembra lá dos critérios de correção da nossa avaliação? O título ele é obrigatório, não é opcional no caso da nossa banca. Quanto ao ponto final no título, você deverá colocá-lo quando? Aí fica aquela situação, coloca o ponto final ou não coloca o ponto final? Se houver verbo no seu título, eu tenho ponto final, tá? Por quê? Se não tiver verbo, não tem ponto final. De onde que você tirou isso? Coloca. Qual que é a justificativa aqui? A justificativa é que se não for uma oração, eu não tenho que pontuar. Mas se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração completa. Se eu tenho uma oração completa, obrigatoriamente eu preciso pontuar o meu título, tá? Não pule uma linha depois do título de forma alguma. Onde está escrito título, coloquei ali, na linha 1 eu inicio minha redação, tá? Letras maiúsculas apenas onde são obrigatórias. Eu não tenho que pegar um título, colocar todo em caixa alta, ficar colocando letra maiúscula em título, não. É lógico que você vai iniciar com a letra maiúscula, tá? Mas ele não tem que ser todo em letra maiúscula, não. Apenas onde as letras maiúsculas, elas são obrigatórias. Então, o título ele é de fundamental importância pra gente. Se você colocar, você não ganha 0,20. Mas se deixar de colocar, você perde 0,20. Vamos ficar atentos aí, vamos ficar ligados quanto à situação aqui do título, tá? As formas de argumentação. Eu posso trabalhar com abordagem histórica, dependendo do tipo do meu tema, tá? Então, olha aqui, ó, compara-se o antes e o hoje. Então, eu não vou ficar contando a história, não. Se eu quero trabalhar com abordagem histórica, eu vou comparar o antes e o hoje, elucidando aí os motivos e consequências dessas transformações. Cuidado com dados, né? Como datas, nomes que você não tenha certeza. Então, se não tem certeza, é preferível a gente o quê? Nem trabalhar. Eu não trabalho aqui no tipo de redação da ESA, é um tipo de redação que eu não manipulo dados. Eu só vou apresentar aquilo que eu sei, que eu tenho certeza. Abordagem comparativa. Usam-se duas ideias centrais para serem relacionadas aí no decorrer do texto. A relação destacada ela pode ser de identificação, de comparação, ou eu posso trabalhar as duas ao mesmo tempo, quando eu vou comparar uma coisa com a outra. É muito importante a gente manter uma abordagem mais ampla aí no nosso texto, mostrar os dois lados da questão, né?
Então, o texto esquematizado, aquele texto que ele tem uma organização, que ele apresenta uma técnica, ele vai valorizar bastante a sua redação. Tá? Ele apresenta ser um texto mais equilibrado e ele tem maiores chances de ter uma nota aí, né, de receber um conceito maior dos avaliadores da banca. Então vamos ficar atentos a isso, porque a banca ela vai observar o quê? O empenho que o candidato teve em construir aquela redação, tá? O recurso adicional. Quem que é esse recurso adicional aí? São os exemplos. Esses exemplos eles devem aparecer, mas lembrem-se, exemplos relacionados ao assunto, né? Eles devem aparecer de forma bem sucinta, rápido, não é aquele exemplo que você vem contando a história sem expor pessoas, né? Ou situações. Então é assim, é só para você elucidar, para você mostrar a ideia que está sendo apresentada ali. Eu vou mostrar para vocês agora alguns modelos de expressões para quem fica naquela situação, ai meu Deus, eu não sei como que eu começo o meu texto e arruma aquele desespero todo na hora de fazer a redação. A redação é uma coisa muito simples para a gente poder fazer, tá? Então, olha aqui, tem algumas expressões para auxiliar na introdução, desenvolvimento e conclusão do seu texto. Mas preste atenção, vocês não devem tomar como regra infalível. Ah, eu só sei esse, eu decoro. É esse aqui que serve. Não. Antes de usá-las, analise bem o tema e saiba o que escrever, para que a expressão inicial ela não fique solta dentro do contexto. Então, eu não posso decorar uma, gostei dessa, achei essa mais bonita, vou usar só essa aqui. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma noção. Então, olha aqui para minha introdução. Para minha introdução, ao invés de começar igual algumas pessoas começam, na atualidade, atualmente. O que é atual? O que é atualidade? Contemporâneo. Então, ao invés de eu começar atualmente, é muito clichê, muito simples. Então, eu venho aqui, ó, na contemporaneidade. É como se eu estivesse escrevendo na atualidade. Nas sociedades atuais. Não, nas sociedades contemporâneas. No Estado Democrático de Direito, odiernamente. O que é odiernamente? É aqui só para nossa banca. Se for fazer outra prova diferente da nossa banca, que seja militar, não precisa nem usar essa palavra, porque você vai perder ponto. Mas em virtude da nossa banca ser militar, é muito interessante utilizar odiernamente, que é a mesma coisa que atualmente. Então, ao invés de você começar com atualmente, eu tenho lá odiernamente. Observa que eu já deixei as vírgulas aqui, ó, cada uma no seu lugar, tá? No mundo globalizado, então vai depender do tipo de tema que eu tenho. Ah, tá falando na era digital, não tem aqui, mas é uma outra possibilidade que eu tenho no mundo globalizado, na era digital, né? No Brasil, aqui é o que eu preciso que você preste mais atenção. Você só pode iniciar a sua introdução, começar o seu texto no Brasil, quando o tema falar do Brasil. Se lá no tema não tiver escrito lá, sociedade brasileira no Brasil, eu nunca vou iniciar o meu texto no Brasil. Então, isso daqui é uma coisa que eu preciso que você preste bastante atenção e que fique bem claro aí pra gente. No Brasil, somente se o tema falar de Brasil. Caso contrário, de forma alguma. No desenvolvimento do meu segundo parágrafo. Então, o que nós temos aqui? Frases para parágrafos que vão explorar causas e consequências. Ah, vou trabalhar com causa e consequência. Então, como que eu inicio o meu primeiro parágrafo? O aluno que eu tenho, que eu gosto muito dele, que ele começa todo o segundo parágrafo dele com primeiramente. Então, vamos esquecer esse negócio de primeiramente e observar que nós temos outras possibilidades. Isso aqui nós chamamos de conectores externos. São os conectores externos que eu vou iniciar o meu parágrafo com esses conectores, tá? Ao se examinarem alguns, verifica-se que pode-se mencionar, por exemplo, em consequência disso, vê-se a todo instante. Mas olha que toma cuidado com o em consequência disso, vê-se a todo instante. Vai depender muito do que eu escrevi anteriormente para ver se eu posso iniciar meu segundo parágrafo assim, tá? Outra forma de desenvolver aqui, quando eu tenho prós e contras. Alguns argumentam que, além disso, isso sem contar que, mas lembra que quando eu estou trabalhando argumento favorável e contrário. Outros, porém, há registros históricos de desenvolvimento aqui quando eu quero explorar a trajetória histórica no século
E aí aproveita que já que a gente está mostrando aqui no século, quando eu vou escrever século, a nossa redação ela não permite abreviatura. Então ninguém vai chegar aqui e vai fazer isso. Eu não posso, tá? Porque algumas pessoas gostam de fazer isso aí. Então é uma coisa que eu não faço. Eu tenho que escrever século do jeito que eu escrevi aqui, então por extenso, e estar muito atento que se eu trabalho com século, eu tenho que apresentar com o algarismo romano. Nada de chegar aqui no século 21, de repente o aluno vem aqui e escreve assim, no século 21 e coloca numeral. De forma alguma, escrever por extenso, 21, de maneira alguma, esse daqui não é ata que você está preenchendo não, tá? É a redação. Então, olha aqui, trabalhou com século, escreveu a palavra século, obrigatoriamente a numeração ela vai ser representada aí com o algarismo romano. Em meados dos anos, então eu posso colocar quando percebia-se que, atualmente observa-se que, já guardando quase que para o terceiro parágrafo ou o final do meu desenvolvimento do segundo parágrafo, em consequência disso, nota-se, e eu posso encerrar o meu parágrafo, tá? Nada de começar, de iniciar o seu segundo parágrafo, em consequência disso, nota-se. Eu posso deixar para poder encerrar aí, no caso, o meu parágrafo, tá? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. São possibilidades que nós temos aqui para poder trabalhar. Então, daqui a pouco a gente volta para poder falar aqui a respeito. A próxima parte que nós vamos ver aqui vai ser a continuidade aqui desse desenvolvimento do segundo parágrafo.